Bem, olá pessoal, meu nome é Ives Rodrigues Santos, sou aluno do curso de farmácia e hoje eu vou apresentar meu trabalho para vocês que tem como tema inovações técnicas da assistência farmacêutica em farmácias comunitárias durante a pandemia da Covid-19. E esse trabalho ele é orientado pela professora doutora Maria do Socorro Ramos de Queiroz. Aqui na introdução eu vou falar um pouco sobre a assistência farmacêutica e a assistência farmacêutica no Brasil. A assistência farmacêutica ela é um conjunto de práticas que visa tanto o individual quanto o coletivo e ele busca o uso racional de medicamentos. Essa prática de assistência farmacêutica ela se iniciou no Brasil no ano de 1971 com a SEMI. Essa SEMI ela faz a distribuição de medicamentos para famílias em situações de baixa renda. Com a criação do SUS, essa política de distribuição de medicamentos ela ficou a cargo do Ministério da Saúde e outros órgãos competentes, que fazem a ação até hoje. Falando um pouco da assistência farmacêutica nas farmácias comunitárias do Brasil, a gente tem diversos tipos de atividades que são exercidas nas farmácias, como a orientação ao paciente e também na parte burocrática de medicamentos, como a parte do estoque e também a parte de pedidos. Com relação ao cuidado farmacêutico também, é outra prática muito presente e ela envolve no cuidado direto e no monitoramento do paciente e ela envolve uma equipe multidisciplinar. Falando um pouco sobre a Covid, né, a gente sabe que a Covid foi um vírus que assolou aí a humanidade e ela, em alguns casos, né, destruiu sistemas públicos quanto privados. E o farmacêutico ele foi um personagem de extrema importância nessa pandemia, tanto nos sistemas públicos quanto privados, e também no desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Os objetivos desse trabalho, a gente tem um objetivo geral, que é evidenciar o crescimento das ações de assistência farmacêutica, identificar os aspectos psicossociais ocasionados no farmacêutico que atua na linha de frente da pandemia da Covid-19. Os objetivos específicos, que é realizar o perfil sociodemográfico e científico dos farmacêuticos atuantes em farmácias comunitárias da cidade de Campina Grande, identificar as ações de assistência farmacêutica desenvolvidas durante a pandemia da Covid-19, destacando as ações inovadoras, analisar a importância de um profissional de saúde no combate à desinformação, constatar desafios enfrentados pelo profissional durante a pandemia da Covid-19 e relacionar possíveis aspectos psicossociais ocasionados pela pandemia nos farmacêuticos que atuam na linha de frente. Aqui a metodologia, ela tratou-se de uma pesquisa de campo de natureza aplicada, com abordagem quantitativa, sendo um estudo documental e descritivo realizado no período de outubro de 2022 a junho de 2023, nas farmácias comunitárias da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Foi utilizado um formulário para a coleta de dados e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e de Pesquisa da UEPB. Passando agora para os resultados de discussões, a gente tem aqui a primeira tabela, que ela representa características sociodemográficas dos entrevistados. Ela foi dividida em duas partes. Lembrando que a pesquisa foi feita em 101 estabelecimentos. Desses 101 estabelecimentos, 68 farmacêuticos se propuseram a responder à pesquisa. Então, nessa primeira parte da tabela, a gente tem características como gênero, idade, estado civil e ano de conclusão do curso. Na segunda parte da primeira tabela, a gente tem características como relacionamento com o proprietário de mais funcionários, a função na empresa, se trabalha em mais de uma farmácia ou possui mais de algum vínculo, a renda mensal, a instituição que concluiu o curso de farmácia e se realizou pós-graduação ou não. A gente percebe que na função, o farmacêutico diretor técnico ou farmacêutico RT, como é chamado, ele aparece com 88% de respostas, ou seja, aparece com maior quantitativo de respostas. E esses dados, eles corroboram com a lei de número 5.991, de 73, e a lei número 13.021, de 2014, que diz o quê? Que o estabelecimento, quando ele tiver seu horário de funcionamento, ele deve ter um profissional técnico e responsável para estar ali, habilitado para trabalhar no ambiente.
Com relação ao trabalho em mais de uma farmácia, a gente tem que o número de respostas sim somou 21% e o número de respostas não somou 79%. De qualquer forma, a resposta sim, ela é um número relevante e ela corrobora com uma pesquisa de Lima e Dolabella, que diz o quê? Que eles fizeram uma pesquisa sobre o perfil da carga de trabalho dos farmacêuticos e foi constatado que a carga dos farmacêuticos é alta. E com essa carga alta de trabalho, ela gera alguns problemas psicossociais, como insônia, estresse e insatisfação consigo mesmo. Na segunda tabela, ela também foi dividida em duas partes. Então, aqui de início, na segunda tabela, ela vai tratar dos dados referentes aos desafios e às atividades da ciência farmacêutica que surgiram com a pandemia da Covid-19. Então, aqui como ponto, a gente tem os desafios enfrentados com o início da pandemia da Covid-19, os serviços que foram implementados na farmácia com a pandemia. Você considera a implementação de novas atividades como um empreendedorismo e durante o período de pandemia, se o farmacêutico ele teve a Covid-19, né? Então, a gente pode ver que os pontos mais citados aqui nos desafios enfrentados foram o contato direto com os clientes e a exposição ao SARS-CoV-2. Então, Amorim, ele defende em seu estudo que o farmacêutico ele estava mais exposto ao vírus devido a ele ser uma pessoa que estava trabalhando na linha de frente. E Cruz et al. Defende em seu estudo, em uma pesquisa que ele fez, onde ele passou por 18 farmácias em uma cidade de Minas Gerais chamada Ubá, e que 66% desses farmacêuticos eles responderam que o risco de contaminação era alto. Já 33% que participou da pesquisa disse que o risco era mediano. Bom, nessa segunda parte da segunda tabela, a gente tem tópicos como as ações que os farmacêuticos poderiam ter feito além de frente da Covid-19, os avanços de aproximação com a pandemia, se iniciou algum tratamento farmacológico com o início da Covid-19 e durante o período crítico da pandemia você apresentou. A gente pode ver que as ações que o farmacêutico poderia ter feito além de frente da Covid-19, a maioria respondeu que fez o que estava ao alcance. E devido à alta carga de trabalho, esses três autores que foram citados como Lopes, Krask e Rocha et al., eles demonstraram que o farmacêutico, Lopes no caso, em primeiro, ele demonstrou que o farmacêutico ele passou por uma alta carga de estresse devido à alta carga de trabalho. Então, essa carga demasiada de trabalho ocasionou problemas psicossociais. Krask, em seu estudo, ele defende que pandemias elas causam um estresse a mais do que em outro período, digamos que comum, do ano. E Roche et al. Observou em seu estudo que o isolamento social pelos farmacêuticos, né, devido à pandemia, ele pode ocasionar problemas também psicossomáticos, como o estresse, a ansiedade, o medo dos outros, entre outros fatores. Dessa forma, as informações que foram passadas para a conclusão do trabalho, a gente tem que, dentre os farmacêuticos participantes, a maioria era do gênero feminino e apresentava idade entre 31 e 40 anos, eram casados e concluíram o curso no período de 2017 a 2023, sendo 46, 68% em instituições privadas e 86% eram pós-graduados. Com a pandemia da Covid-19, houveram grandes avanços na ciência farmacêutica. O farmacêutico atuou na linha de frente e foram implantados também testes rápidos e ampliaram as consultas e a entrega de delivery. Todas as atividades implantadas foram consideradas como empreendedorismo. Os desafios enfrentados com o início da pandemia foram o contato direto com os clientes, representando 31%, a exposição ao SARS-CoV, 23%, o aumento da demanda de trabalho resultando muitas vezes em sobrecarga, e as atividades burocráticas que impedem muitas vezes de realizar o contato mais humanizado com o cliente. Os aspectos psicossociais apresentados durante o período angustiante de Covid-19 foram estresse, com 35%, ansiedade, 17% e medo, 13%. Também foi observada a falta de autonomia de alguns profissionais. Aqui estão minhas referências. E eu quero deixar aqui meu agradecimento à FAPESP, que foi o fundo de apoio ao financiamento dessa pesquisa. Obrigado.